Fala, galerinha, beleza? Aula de Física agora comigo, professor Fontenelle. Vamos que vamos, galerinha. Resolução de questões, segunda parte da aula, beleza? Vamos iniciar agora. Olha só, e a nossa primeira questão diz assim, ó. Considere as afirmações abaixo. Você tem as afirmações aqui, ele pede afirmação correta, quais são, né? Vamos para a primeira. Para esterilizar um termômetro clínico, deve-se fervê-lo em água a 100 graus Celsius? Não, né? Você tem que colocar numa estufa que alcança uma temperatura bem superior à temperatura de ebulição da água ou de evaporação da água, ok? Então você vai ter aqui, olha, o primeiro item está errado, né? Incorreto. Item 2, o coeficiente de dilatação aparente de um líquido é maior que o coeficiente de dilatação da dilatação real? Vamos lembrar? Olha só, quando eu falei para vocês sobre a dilatação de líquido, eu falei assim, olha, você tem a dilatação do volume do líquido, ou real, tá certo? Real do líquido, às vezes vem líquido, às vezes real. Vou colocar real aqui pra gente, tá? Ela vai ser igual à variação do volume do recipiente. Se não extravasa, né, se está cheio o meu líquido e não extravasa, é porque a variação do volume do líquido é igual à variação do recipiente. Se derramar, né, se está totalmente cheio e derrama, é porque eu tenho uma variação de volume, o que a gente chama de aparente. Quando eu penso no meu coeficiente, o coeficiente vai seguir essa mesma estrutura. Então, o coeficiente de dilatação real do líquido vai ser o do recipiente mais o aparente. Ele está dizendo o seguinte, o aparente, ele é, o aparente de um líquido é maior que o valor dele real. Não, como o real é o recipiente mais o aparente, o do real sempre vai ser maior que o do meu aparente. Então o item está incorreto, justamente por causa dessa palavra aqui, maior. Beleza? 3. Quando uma substância absorve calor, sua temperatura aumenta necessariamente. Olha lá, quando eu tenho um calor sensível, que eu tenho lá qual macete, Q igual a mc vezes ΔT, né, um estado físico apenas, realmente você vai ter aumento de temperatura. Mas sempre você vai ter aquecimento, você vai ter aumento de temperatura? Não. Qual o caso que não? Aquele que nós vimos do calor latente. Quem matou Luana, lembra disso? Quem matou Luana? Você vai ter absorção de calor sem ter necessariamente variação de temperatura ou aumento de temperatura. Apenas mudança de estado físico, beleza? Então esse item também está incorreto. Por quê? Porque ele fala que necessariamente, não é necessariamente, não é obrigatório, tá certo? Item 4. Para melhorar o isolamento térmico de um ambiente, mantendo-se o material de que são feitas as paredes, deve-se aumentar a espessura das paredes. Se eu aumento, olha só, se eu tenho fluxo numa parede com uma determinada espessura, tá certo? E eu pego aqui, olha, e aumento, né, essa espessura, eu coloco essa parede aqui bem mais larga, o que eu vou lembrar? Que o fluxo de calor, ele depende da constante, depende do material, não é isso? De que mais? Depende da variação de temperatura e da área. Variação de temperatura e da área. Sobre a minha espessura, lembra lá que a gente falou de fluxo de calor? Então o que acontece? Quanto maior a espessura, menor o fluxo, porque a espessura fica multiplicando com o fluxo. Então ela é inversamente proporcional, se tem multiplicação, certo? Então quanto maior a minha espessura, menor o meu fluxo. O que ele fala aqui? Para melhorar o isolamento térmico do ambiente, ou seja, dificultar o fluxo, tá certo? Mantendo-se o material de que são feitas as paredes, deve-se aumentar a espessura das paredes. Se eu aumentar a espessura, o fluxo diminui, ou seja, ele se torna mais isolante. Beleza? Então o item 4 está correto. É só ele que está correto. Então, letra C, de coração apaixonado. Meu Deus do céu. Beleza, galerinha? Fechou? Essa aí estava de boa, né? Então, bora para a próxima? Bora lá para a segunda questão. Segunda questão nossa vai falar assim, ó. As variações de volume de certa quantidade de água e do volume interno de um recipiente em função da temperatura foram medidas separadamente e estão representadas no gráfico abaixo, respectivamente pela linha contínua água e pela linha tracejada recipiente. Então daqui, olha, a linha tracejada aqui é o meu recipiente, que diminui continuamente de acordo com que eu diminua a temperatura,
Já a água, quando diminui a temperatura, o que acontece com ela? Até 4 graus Celsius, o volume dela vai diminuir. Depois de 4 graus Celsius, ela começa a aumentar, que é a dilatação irregular da água, ou anomalia da água. Beleza? Vamos lá então. Estudantes analisando os dados representados no gráfico e supondo que a água seja colocada dentro do recipiente, fizeram as seguintes previsões. Primeiro, o recipiente estará completamente cheio de água, sem haver derramamento, apenas quando a temperatura for 4 graus Celsius. Observa que o volume aqui, olha, nesse ponto de 4 graus Celsius, ele sempre é o mesmo para os dois, tanto para a água quanto para o recipiente quando está a 4 graus Celsius. Então, o item 1 está correto, beleza? Item 2. A água transbordará apenas se sua temperatura e a do recipiente assumirem simultaneamente valores acima de 4 graus Celsius. Olha, se ele estiver superior, por exemplo, bem aqui assim, ó, o recipiente está aqui, certo? E a água, o recipiente está aqui, nessa temperatura aqui, ó, perto de 10 graus, e a água vai estar onde? A água vai estar aqui, ó. Observa que o volume da água está maior. Ele diz exatamente isso, que a água transbordará apenas se a sua temperatura e a do recipiente assumirem simultaneamente valores acima de 4 graus Celsius. Estou observando aqui quase 10 graus Celsius. O volume da água, tá aqui, ó, vou chamar de volume 1, é maior que o volume do recipiente, que eu estou chamando de volume 2. Beleza? Só que cuidado com esse apenas, olha só. A água vai derramar só quando ele estiver aqui numa temperatura superior a 4 e quando estiver inferior a 4. Vamos analisar? Olha só. Quando estiver inferior, aqui, ó, vamos supor, 1 grau Celsius aqui, bem perto da barra de zero, né? Do eixo Y, do volume. O que acontece? O meu recipiente vai estar aqui, olha, e a minha água vai estar aqui assim, ó. Resultado disso é que o volume da água é maior que o meu volume do recipiente. Logo, também vai derramar. Então, essa questão ela fica errada por causa desse apenas. Não é apenas se a temperatura for maior. Pode ser quando a temperatura for menor também, o líquido vai derramar, beleza? Item 3. A água transbordará se sua temperatura e a do recipiente assumirem simultaneamente valores acima de 4 graus Celsius, beleza, acima de 4 graus Celsius foi o que nós acabamos de ver. Ou se assumirem simultaneamente valores abaixo de 4 graus Celsius, beleza. Item 3 está o quê? Correto. Então, certo está 1 e 3. Letra C. Letra C de quê, pessoal? De coração apaixonado em noites de lua cheia. Ah, garoto, não acredito. Fontenelle. Passa muito fácil essa aqui, galerinha. Esse gráfico aqui, a gente analisou já esse gráfico, né? Lá na nossa aula de anomalia da água, né? De dilatação irregular da água, beleza? Vamos lá então, a próxima? Próxima questão, fala assim, galerinha, olha só. Em uma experiência de física, enche-se um frasco de vidro com 1000 centímetros cúbicos de um líquido a temperatura de 15 graus Celsius. Ao se aquecer o conjunto a 165 graus Celsius, extravasam 9 centímetros do líquido. Considerando que o vidro também sofreu dilatação térmica e que o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro é de 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, pode afirmar que a dilatação térmica real sofrida pelo líquido é. Lembra que é aquelas questões de extravasar o líquido, né? É uma questão aqui de dilatação de um líquido. E aí a gente vai lembrar o seguinte, olha. A dilatação, o volume real do líquido dilatado é a variação do volume do recipiente mais a variação do volume aparente. Olha só, o aparente é o que extravasa, que vale quanto? 9 centímetros. Quem é que eu não tenho? Eu não tenho a variação do volume do recipiente. Quem é que eu quero? Eu quero a variação do volume real. Então, eu tenho que achar esse cara para poder somar com esse 9, para saber o valor que vai dar isso aí. Beleza? Então, vamos achar esse cara aqui, ó. Como é que a gente acha a variação do volume do recipiente? Variação do volume do recipiente vai ser o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Beleza? Tranquilo? Essa fórmulazinha aí é fácil, né? Ela cai... A estrutura da linear superficial volumétrica é muito parecida. E aí, olha, a variação do volume do recipiente, ela vai ser V0. Quanto é o V0? Olha, enche-se um frasco de vidro de 1000 centímetros cúbicos. Já vou colocar aqui 10 a terceira, tá? O gama desse cara do vidro, né?
que é o meu frasco de vidro, é 27 vezes 10 a menos 6. Olha lá. 27 vezes 10 a menos 6. Vezes a variação de temperatura. Variação de temperatura, lembra lá, o que é variação de temperatura? A temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a variação de temperatura é, quem é a temperatura final? 165. Quem é a temperatura inicial? 15. Então, fica 165 menos 15. Quanto é que dá? 150 graus Celsius. Então, é esse valor que vai entrar aqui na minha temperatura. 150. Vamos lá, então? O que eu faço aqui, olha? Base 10, base 10. Mesma base elevada a expoente. O que a gente faz? Soma esses caras, certo? Mas aí tem que ter um detalhe. Eles somam, mas aqui ó, é negativo. Então, mais com menos dá menos. 3 menos 6, o que acontece? Fica o sinal do maior, não é assim que a gente faz? Fica o sinal do maior, que é 10. Negativo no caso. E subtrai. 6 menos 3, 3. Beleza? E aí eu vou fazer, olha, 27 vezes 150. 150 é 15 vezes 10. Concorda? Esse 10 aqui, olha, está elevado a 1. Esse 10 elevado a 1 com 10 a menos 3, o que eu faço? Somo. Mas esse cara aqui está negativo. De novo, mesma jogada, olha lá. Menos 3 negativo. Com mais, menos. Então o que acontece? Esse 10 aqui vai ficar elevado a expoente negativo, porque o negativo 3 é maior que o 1. E aí eu faço 1 menos 3, não é isso? Vai dar 2, porque conserva o sinal do maior e subtrai. 3 menos 1, 2. 27 vezes 15. Como é que eu faço essa continha lá, ó? 27 vezes 15. Eu posso falar assim, ó. 15 é 10 mais 5. 27 vezes 10, 270. 27 vezes 5, como é que eu faço isso? 27 vezes 5, o macete é assim, ó. Eu pego esse número e vejo a metade dele. 13,5. A metade de 27. E aumento uma casa decimal. Então fica 135. Pronto, eu fiz a multiplicação de 27 por 5. Basta que eu pegue a metade dele e aumente uma casa decimal. Pega um outro exemplo. Bora pegar um outro exemplo. Você pegar aqui, olha. 12 vezes 5. Quanto é metade de 12? 6. Mais uma casa decimal? 60. Entendeu? É o macetezinho. Se você pegar aqui, olha, sei lá, 33 vezes 5. Quanto é metade de 33? 16,5. Mais uma casa decimal? 165. Entendeu? Então, olha só. Aqui eu vou ter que somar. Isso aqui somado vai dar 405. Então, eu vou colocar aqui, ó, no lugar desse 27 vezes 15, vou colocar 405. Observa que esse cara que eu estou achando é a variação do volume do recipiente, que é esse cara aqui que eu estou achando. E eu vou ter que somar ele com 9. Só que esse meu número aqui está atrapalhando esse 10 a menos 2 aqui, ó. Eu tenho que sumir com esse 10 a menos 2 para poder fazer essa soma aqui na frente. Tá certo? Quando eu vou tentar sumir com ele, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esse cara aqui gerar um valor 0 para mim. Para eu gerar esse valor 0, eu tenho que aumentar esse cara. Aumentar quantas unidades? 2 unidades. Tem que somar 2 unidades aí, que isso vai dar 0. Menos 2 mais 2 vai dar 0. Por que eu tenho que levar isso aqui a 0? Porque 10 elevado a 0 é quanto, pessoal? 1, não é isso? Nós já vimos isso anteriormente, tá certo? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui vai dar 10 elevado a 0, beleza. Mas quando eu somo 2 unidades lá no meu expoente, eu tenho que compensar isso. Como é que eu compenso isso? Sempre aumentando o meu expoente, eu tenho que diminuir meu número aqui. Esse diminuir o número, eu tenho que, na verdade, andar a casa decimal. Então, a minha casa decimal está bem aqui. Quantas casas eu vou andar diminuindo? O mesmo número que eu aumentei lá. Eu aumentei 2 unidades, então aqui eu vou andar 2 casas. 1, 2. Passou para quanto? 4,05. Então, a variação do meu volume do recipiente é igual a 4,05 quê? Centímetros cúbicos. Essa é a variação do recipiente. Então, eu vou colocar bem aqui, ó, 4,05. E esse valor eu vou subir com, somar com 9. Quando eu somar isso aqui com 9, o que vai aparecer para mim? Variação do volume do meu real, do líquido, é igual a 4,5 mais 9, vai dar 13,05 centímetros cúbicos. Beleza, cara? Olha aí, não acredito. Tem essa resposta? Tem. Letra D. De quê? Você já sabe. Letra D de quê, galerinha? Fala aí. De danadinha, né? Olha aí. 13,05. Essa questão, ela não é uma questão
tão direta. Porque quando você lê isso aqui, se você não tiver com essa ideia na cabeça que o volume real é o volume recipiente mais volume aparente, ela dá uma turvada assim na mente, né? Mas depois que você lê e observa que é essa forma que você tem que usar, que você precisa calcular o volume do recipiente, aí você lembra que a dilatação volumétrica é dado pelo volume inicial, gama vezes delta T, aí a questão fica bem mais fácil. Beleza? Então vamos lá. Essa questão da nossa apostila está selecionada para você resolver. Ela diz assim, ó, considere um recipiente de vidro com certo volume de mercúrio, ambos em equilíbrio térmico, numa dada temperatura θ0. Às vezes eles chamam, é muito comum aparecer nos livros, no lugar de T, aparecer θ, tá bom? Não tem problema não. Conforme mostra a figura a seguir, que é essa figura aqui, ó. O conjunto do recipiente de vidro e mercúrio é colocado num forno a uma temperatura θ com θ maior que θ0. Beleza. Sejam os coeficientes de dilatação volumétrica do vidro e do mercúrio iguais, respectivamente a 1,2 vezes 10 a menos 5, quando ele fala que é respectivamente, é na mesma ordem, tá, galera? Então, se aparece aqui vidro, o primeiro valor que aparece também é do vidro. Depois aparece mercúrio, então esse valor aqui é o do mercúrio, tá certo? De quantas vezes o volume do recipiente deve ser maior que o volume inicial de mercúrio, tá certo? Para que o volume vazio do recipiente permaneça constante a qualquer temperatura. Bem, para que ocorra, tá certo? Que ele permaneça constante a qualquer temperatura, né? O volume vazio tem que permanecer constante a qualquer temperatura. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dizer o seguinte: a variação de volume, o tanto que aumentar de 1, no caso, vou chamar aqui do recipiente, a variação do volume do recipiente, tem que ser igual à variação do volume do líquido. Se isso acontecer, o que a gente vai ter? A gente vai ter que permanece constante o volume vazio, que é isso que ele quer saber, ó, que o volume vazio do recipiente permaneça constante. Por que eu posso falar isso? Porque à medida que o meu recipiente dilata, o líquido também acompanha a dilatação, então a parte vazia sempre permanece a mesma, tá certo? Beleza, então se eu falo isso aqui, o que eu vou dizer aqui pra gente? Olha só, eu sei que a variação do volume do recipiente é o quê? Vou substituir essa fórmula, variação do volume pela fórmula. Como é que é a fórmula? É o volume inicial vezes o gama vezes a variação de temperatura. Aqui você vai ter a mesma coisa, volume inicial vezes o gama vezes a variação de temperatura. Aqui é o do recipiente, recipiente. Aqui é do líquido e do líquido. Beleza? Tá certo. Ele quer saber, olha lá, quantas vezes o volume do recipiente deve ser maior que o volume inicial do mercúrio. Quando eu quero saber quantas vezes um é maior que o outro, pessoal, eu tenho que dividir um pelo outro, tá certo? Dividir o quê? O recipiente, o volume do recipiente, pelo volume inicial de mercúrio, que no caso é o líquido. Então, eu vou provocar esse V0 aqui, olha, para cá, para baixo. Vai ficar assim, ó, V0 do recipiente dividido por V0 do líquido, que é o mercúrio. Quando eu faço isso aqui, por que eu faço isso? Para ver quantas vezes um é maior que o outro. Porque quando você faz uma divisão, você está vendo quantas vezes um é maior que o outro. Por exemplo, olha só, se eu divido assim, ó, 12 dividido por 3, isso aqui é igual a 4. O que isso quer dizer? Que o 12 é 4 vezes maior que o 3. Entendeu como é a jogada? Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou dividindo um pelo outro porque eu estou vendo quantas vezes um é maior que o outro. Beleza. Como eu fiz isso? Eu peguei esse V0 aqui, ó, e passei lá para o outro lado dividindo. Tá. Então, eu vou pegar esse delta, esse gama e o delta T e passar para o outro lado lá dividindo. Vai ficar assim, ó, gama do líquido, vezes a variação de temperatura do líquido, dividido por a variação o coeficiente de dilatação do recipiente vezes a variação de temperatura do recipiente. Observa que eles estão a uma temperatura e vai para o forno, uma outra temperatura. Mas os dois caras vão ser influenciados pela mesma temperatura, vão sofrer a mesma variação de temperatura. Então não precisa dessa temperatura aqui porque elas são iguais. Tá certo? Vamos reescrever esse cara aqui então. O meu volume inicial do recipiente dividido pelo meu volume inicial do líquido vai ser igual. Gama do líquido. Quem é o gama do líquido? Vamos lá.
é o do mercúrio. Vale 1,8 vezes 10 a menos 4. Dividido por... Fiz errado. É o do recipiente. Não, tá certo. Do líquido. Aí aqui, do recipiente vale quanto? Olha, o recipiente, tá aqui, ó, dilatação volumétrica do vidro, que é o recipiente, é 1,2, que é o que aparece primeiro. 1,2 vezes 10 a menos 5. Tá certo? Vamos aqui, ó. Como eu tenho vírgula aqui, o que eu posso fazer? Como eu tenho vírgula em cima e embaixo, eu posso andar a minha vírgula para simplificar a minha conta. Anda a vírgula aqui e anda a vírgula aqui. Tá certo? Como é que a gente resolve isso? Cara, tem várias formas de resolver. Vou procurar aqui, pelos macetes que eu já ensinei para você, a forma mais fácil. Eu tenho aqui 18 sobre 12. 18 sobre 12, tá? Esse 10 a menos 5 passa lá para cima, positivo. Então, eu posso simplificar 18 e 12 aqui, olha, por 6. Os dois são simplificados por 6? Pode, não pode? 18 por 6 dá quanto? 3. E 12 por 6? 2. 10 a menos 5 vezes 10 a quinta dá quanto? Dá 10 elevado a 1. Por quê? O que eu faço? Somo os expoentes aqui, ó. Vou somar esses expoentes. Quando eu somo esses expoentes, o que eu tenho que observar? Que o sinal do maior é positivo, vai ficar positivo. Como os sinais são diferentes, não é positivo ou negativo, eu tenho que subtrair os expoentes. 5 menos 4, 1, porque os sinais são diferentes. 10 elevado a 1 é 10. E quanto é 3 sobre 2? 3 sobre 2, vou colocar aqui dentro do recipiente, ó. 3 sobre 2 é 1,5. 1,5 vezes 10. Quanto é que dá 1,5 vezes 10? 15. Não tem unidade, porque eu estou vendo o quê? Quantas vezes um é maior que o outro. Quanto é que deu? 15. Letra E, de êxtase. Cuidado com esse tipo de questão. Olha, toda vez que a questão falar para você quantas vezes uma coisa é maior que a outra, eu vou ter que dividir esse cara. Esse cara quem é? No caso, o volume. O volume do recipiente eu vou dividir com o volume inicial de mercúrio, que é o volume do recipiente aqui, ó, que eu provoquei, com o volume do meu líquido, que no caso é o mercúrio. Tá certo? E quando eu achar uma resposta dessa, ela é sem unidade. A gente chama que é admissional. Não tem unidade. Por quê? Eu estou verificando quantas vezes um é maior que o outro. Ano passado, nós fizemos questões desse tipo, com verificando quantas vezes um é maior que o outro, né? Espero que você lembre. Beleza? Essa questão aqui tá de boa? Então, qual é a saída dela? A saída, galera, a gente tem que ter muito em mente como é que a gente tem de sair da questão. Só que a gente tem que entender, né? A gente parte do princípio que o quê? Para que o volume se mantenha constante em parte vazia, a variação do volume do recipiente tem que ser igual à variação do volume do líquido. À medida que o recipiente aumenta, o líquido também vai aumentar, de modo que a parte vazia do meu recipiente sempre permaneça constante, como a questão quer. Fechou? Beleza? Joia, então. Vamos lá para a próxima. Então, vamos lá. Questão 11. Aí da sua apostila também. Fala assim, ó. É muito comum acontecer quando corpos iguais são empilhados, colocando-se um dentro do outro, de dois deles ficarem emperrados. Já aconteceu isso com vocês? Eu acredito que já, né? Tornando-se difícil separá-los. Considerando o efeito da dilatação térmica, pode-se afirmar que é possível retirar um copo dentro do outro se os corpos emperrados forem mergulhados em água bem quente, os dois copos. O que vai acontecer? Se você colocar os dois em água bem quente, os dois vão dilatar. Então não vai gerar folga, concorda? Se os dois dilatam. No copo interno, no copo de dentro, olha o que acontece aqui. Deixa eu desenhar aqui. Um copinho aqui, ó. Tá certo? E aí fica engatado um outro copo aqui assim, ó. Né? E esse engatado aqui não deixa que ele saia, tá certo? Então, olha, são dois copos um dentro do outro. Letra B, no copo interno, que é esse aqui de cima, ó, for despejar água quente. Se você colocar água quente nesse cara aqui, ele vai dilatar. Tendência é ele quebrar o outro copo, tá certo? Ou ele mesmo se quebrar. E o copo externo for mergulhado em água bem fria, piorou. Se esse aqui eu colocar em água fria, ele vai contrair. E o de lá de dentro vai dilatar. Eles vão quebrar. Letra C. Os copos emperrados forem mergulhados em água bem fria. Se os dois forem colocados em água fria, os dois contraem. Não adianta. Letra D. No copo interno for despejada água fria. No interno, se eu colocar água fria, ele vai o quê? Contrair. Aí, beleza. E o copo externo for mergulhado em água bem quente.
Então o copo de fora vai dilatar e o de dentro vai contrair. Vai gerar uma folga? Certeza. Letra D, de danadinha. Beleza? Letra E, não é possível separar os dois copos. Não, claro que é possível, né? Só para usar essa técnica aqui da letra D. Fechou? Passa muito fácil. Besteira, né, cara? Olha aí. Nem acredito num negócio desse. Bora pra próxima. Questão 12. Fala assim, ó. Uma dona de casa resolveu fazer uma salada para o jantar, mas não conseguiu abrir um frasco de palmito que tem tampa metálica. Falei isso aqui na aula de vocês. Lembra? De dilatação? Porém, lembrando-se de suas aulas de física do Fontenelle, moleque, ela mergulhou a tampa da embalagem em água quente durante alguns segundos e percebeu que ela abriu facilmente. Isso provavelmente ocorre porque, olha lá, na tampa do palmito que a gente tem aqui, normalmente ela é de metal, concorda? E aí que tal? É porque, galera, não estranhe meus desenhos, porque na verdade eu não faço desenho, eu faço obras de arte. Você tem que parar, ficar olhando para perceber os detalhes do meu desenho, porque tem todo um espírito, né, de amor inspirado aqui nos meus desenhos, tá ok? Então, olha lá, a minha tampa, normalmente ele é de latão. E o aqui você normalmente tem de vidro, tá certo? Quem tem maior coeficiente de temperatura? Coeficiente de dilatação. Normalmente os metais têm maior coeficiente de dilatação, tá certo? Bora ver então? Reduziu-se a força de coesão entre as moléculas do metal e do vidro? Normalmente não, né? Reduziu-se a pressão do ar interno? Normalmente você não mexe com pressão. Houve redução da tensão superficial existente entre o vidro e o metal? O coeficiente de dilatação do metal é maior que o do vidro. Perfeito. É essa aqui. Letra besteira, né, cara, essa questão? Nem acredito nisso. Acertou? Bora lá. Bora acertar, bora acertar. Galerinha, bora pra próxima. A próxima questão fala assim, ó. Para o aumento de temperatura, observou-se que a maioria das substâncias dilata-se, isso é, aumenta de volume. Porém, o mesmo não ocorre com a água em estado líquido, que apresenta comportamento anômalo entre 0 e 4 graus Celsius. Ou seja, nesse intervalo de temperatura, o volume da água diminui. Lembra a jogada que a gente falou, né? Tá aqui, ó. O volume da água diminui onde? Em 4 graus Celsius. Beleza? Por outro lado, quando a água é aquecida acima de 4 graus Celsius, seu volume aumenta à medida que a temperatura aumenta. O gráfico abaixo ilustra a variação do volume com aumento de temperatura para 1 grama. Aqui, ó, volume e temperatura, tá certo? Diminui até 4, depois aumenta. Considerando o gráfico acima, a cenário alternativa que apresenta a correta variação da densidade em função da temperatura. Nós já vimos que quando você tem volume e temperatura, essa fica assim uma concavidade para cima, né? Quando você tem a densidade e temperatura, a concavidade é para baixo. Então, olha, concavidade para baixo. Essa concavidade para baixo, que é a letra A. Essa concavidade para baixo, que é a letra B. Essa concavidade para cima, não pode ser. Essas são retas, piorou, de jeito nenhum. O que a gente vai observar? Que nesse caso aqui, olha, a minha densidade está sendo máxima aonde? Em 6 graus Celsius. E aqui ela está sendo máxima em 4 graus Celsius. A densidade máxima em 4 graus Celsius. Que é o quê? A resposta correta. Não é em 6 graus. É aonde? Em 4 graus Celsius. Letra B, de beijo selvagem. Fechou, galerinha? Tranquilo? Fechamos, então, as nossas questões de termologia, envolvendo vários aspectos de termologia, entre elas as dilatações, tanto de sólido quanto de líquidos. Beleza? Galerinha, seguinte. Vou falar com vocês aqui uma parada. Galerinha, parar um minutinho aqui para falar para vocês, para lembrar vocês de um detalhe. O ano de 2021, 2020 para 2021, quando você lembra lá, onde você estava 31 de março de 2020, você lembra? O que você estava fazendo no mês de março? Não sei se você lembra, mas foi quando as aulas foram suspensas, exatamente dia 16 de março. Né? Eu me lembro, eu estava na escola, e aí falaram assim, olha, não vai ter aula porque foi suspensa a aula, pode ir todo mundo para casa. Entendeu? Então, o que acontece, pessoal? Nós passamos mais de um ano já nessa epidemia aí. E, além da gente
ter que conservar a nossa saúde mental, ter que conservar a nossa saúde física, a gente não pode esquecer do amanhã. E para o seu Enem falta, em mais ou menos aí, 1 ano e 6 meses para o seu Enem. 7 meses aí no máximo. O que você está fazendo para você chegar e mudar a sua vida? E o Enem ser para você um divisor de águas. Porque quando você acabar o ensino médio, qual o caminho que você vai ter? Você vai entrar para a faculdade? Você vai entrar para o curso técnico? Ou você não vai fazer mais nada? Vai voltar a trabalhar ou só ficar trabalhando? Lembra, para você crescer, não é impossível sem estudo. Mas o estudo, te garanto, é bem mais garantido. E aí, agora você está tendo a oportunidade justamente de ser diferente, de ser um cara que se destaque. Mas para isso tem que ter dedicação. Aí tu vai falar para mim, Fontinelli, mas é difícil pra caramba. Falei, cara, estudo é questão de hábito. Se você começar a ter hábito, a criar o hábito de você sempre estar estudando, se você não estuda nada, então você começa a estudar 1 hora por dia, todo dia 1 hora, fora a sua aula. Assistir aula não é estudar, esquece essa ideia que assistir aula é estudar. Estudar é quando você para e vai bater cabeça sozinho, esforçar a sua mente para chegar no resultado daquela questão. Então, a dedicação, ela é o ponto fundamental para que você alcance os objetivos. Eu sempre falo assim, aqui para vocês, treino, isso aqui é treino, e realmente é treino. A diferença entre eu e vocês é que eu já fiz mais exercícios que vocês. No dia que vocês fizerem a quantidade de exercícios que eu fiz, vocês vão saber o mesmo que eu ou mais do que eu. A diferença está no treino, que eu já treinei muito. E vocês também podem chegar nesse nível, se vocês quiserem. Tá certo? Então, a grande divisor de águas acontece na vida da maioria dos alunos quando ele passa no Enem. Ele passa a ser um cara universitário. E aí, só Deus sabe aonde esse cara vai chegar. Agora, mas eu não quero estudar, quero ter um outro ramo. Beleza. Existe a possibilidade de dar certo? Deus queira que dê. Mas eu te falo, te garanto, na educação eu te falo, a possibilidade é muito maior de você dar certo do que você se aventurar em outras áreas. Beleza? Então, espero que você tenha entendido o recadinho aí. Daqui a 1 ano e 6 meses, mais ou menos, aí você vai ter a sua prova do Enem. E o tempo, cara, ó, ele passa assim. Quando você vê, você está na cara da prova do Enem. E a gente está aqui para te ajudar a passar nessa prova. Fechou? Então, meu caro, fique com Deus, se cuida e até a próxima. E olha lá o Enem, hein? Tchau, galerinha. Valeu!